Pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão Saraiva. Tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando o nosso DIUG-Cast, nosso podcast do Instituto Flores de Ensino Superior. Estamos aqui com nossas duas alunas aqui do Instituto Flores de Direito, do curso de Direito, que são a Denise Pereira da Silva e a Andressa Marques Mafra. Vou falar aqui rapidamente delas, tá ok, pessoal? Bom, primeiramente, a Denise Pereira da Silva, ela é acadêmica do curso de Direito da Faculdade Flores, está agora no 8º período. Ela é integrante do quadro de estagiários da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão e é integrante do DIUG. Vamos lá, a próxima entrevistada é a Andressa Marques Mafra. Ela é acadêmica de Direito da Faculdade Flores, já está no seu 9º período. Ela é membro nacional da equipe multidisciplinar de justiceiras, vice-coordenadora do projeto socioeducacional Bombeiros Mirins, Polo Cururupu e empreendedora, além de integrante do DIUG. Sejam todas muito bem-vindas, tá? Salomão Saraiva, na qualidade de entrevistador. Passo, então, o início da conversa aqui a nossa Andressa, nossa aluna Andressa. Vamos lá. Primeira das perguntas que eu queria conhecer um pouco mais, aliás, todos nós queremos conhecer um pouco mais, é um pouco da sua trajetória, da sua história, né? E do porquê que você escolheu o Flores como instituição de ensino superior para o curso de Direito. Olá, Faculdade Florence, alunos, docentes e todo mundo que está nos assistindo. Eu sou a Andressa Mafra. Inicialmente eu escolhi o curso de Direito, eu costumo dizer que quando eu ainda era criança. Eu residi em São Luís, Maranhão, esta capital, até por volta de 6 anos. E na minha casa, minha família, a maior parte são da área do direito. Cada um escolheu profissões diferentes, mas todos são do direito. Eu tive esse espelho em casa, esse exemplo, principalmente do meu tio, que atualmente ele é delegado aposentado. Ele também dava aula em universidade para estudantes de direito e professor também de outras graduações. Também ele dava aula para outros alunos de outras graduações. Então, desde essa época eu já era apaixonada por direito. Eu voltei para minha cidade natal, Cururupu, Maranhão, mãe de Litoral Ocidental Norte, Cururupu. E eu sempre participei de voluntariado, faço voluntariado há 12 anos e sempre tive aquele espírito de justiça, de ser correta, de ser participativa. Então, eu escolhi o direito e o direito me escolheu. E a Faculdade Florence, eu iniciei minha graduação em outra faculdade e a maior parte da minha turma, ela acabou mudando de instituições, veio 3 colegas comigo para essa faculdade. Eu tinha 2 colegas que estudavam aqui e isso me passava uma credibilidade. E foi uma escolha super certeira. Eu costumo dizer que eu estudo sentindo o cheirinho da cultura pelo Florence ser localizado no centro, né? Onde nós temos essa presença muito forte, principalmente na nossa faculdade, no nosso prédio. Então foi uma escolha mais do que certa para essa graduação. Beleza, que legal. Vamos lá, então, Denise, fale um pouco, então, dessa trajetória, por que da Faculdade Flores, por que do curso de Direito? Fica à vontade. Bom, olá pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. O porquê do Direito? Direito foi uma opção, assim, que foi direcionada. Eu sempre admirei muito, sempre tive esse chama por essa questão. Como a Andressa falou, eu acredito que sempre temos essa necessidade de, em qualquer área que for, da questão do sistema de o fazer o bem, o fazer a justiça, ser o correto e ser o direito. Então, com esse pensamento, com essa linha de pensamento, eu atenuei para essa carreira, por essa opção de curso. E o porquê da Florence? A Florence, eu sempre ouvi muito, quando eu estava escolhendo a instituição que eu poderia estar fazendo a minha graduação, e a Florence foi um referencial, Florence sempre foi um destaque, Florence sempre foi um destaque em algumas áreas, e o direito é uma dessas áreas que a Florence se destacou. E quando eu vim, eu pude contestar isso, que de fato a Florence se destaca. Um dos exemplos é esse momento que eu, como estudante da Faculdade de Florence, estou tendo essa oportunidade aqui no podcast e fazendo parte também do DIUG, que eu acredito que vai ser um leg, que vai ser um diferencial na minha carreira profissional. Legal mesmo. Só para sintonizar todo o público ouvinte e a que esteja assistindo, o DIUG, né, é um projeto da qual eu estou como coordenador e professor piloto, e estamos aí com uma equipe de alunos e alunas do Instituto Flores. Nós estamos aqui, por sinal, com um aluno que está
atrás dessas câmeras aí, nos orientando e nos sintonizando, e sempre com apoio, né, técnico da vídeo, áudio, visual de Lucas, né, aqui da Ascom. Legal saber isso de vocês, o prestígio pela instituição, isso me enobrece, tá, como professor da casa. Bom, vamos fazer algumas perguntas mais específicas, né, por direito. Que vem em mente aqui no diálogo é o sistema justiça, né? Então, como vocês aqui, nós temos uma aluna do 8º, outro 9º período, mas todas já estão estagiando, já estão inclusive com atividades sociais, trabalhando inclusive em órgãos e tal, aliás, estagiando em órgãos e tudo. E a pergunta que vem é o seguinte: o sistema de justiça, como é que vocês encaram, né, dentro de um contexto do judiciário, aliás, não só do judiciário, mas também do Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, e dentro desse sentido, qual é a perspectiva de vocês, começando com a Andressa, acerca disto? Bom, eu acredito que é muito notório para a população que as principais dificuldades seriam acesso à justiça, a escassez de profissionais e a morosidade do processo, as custas processuais e etc. Nós somos agraciados, né, de termos professores muito atuantes e o quadro também de funcionários do Instituto e deles estarem muito ligados com essa questão de advocacia, de estar presente nas comissões da OAB e etc., fazendo um papel muito importante. Mas eu acho que ao ver do público em si, é que às vezes as pessoas que são hipossuficientes, elas não sabem muito bem da maneiras que elas devem proceder judicialmente nas suas demandas. Às vezes elas ficam receosas por conta das custas processuais e já às vezes está muito desacreditado em relação à morosidade. Tem processos que às vezes nós vamos em tribunal do júri, que o processo já está há mais de 6 anos e agora que vai ser proferida uma sentença. E tem processos que tem a graça de ser bem mais rápido. Então, esse tempo que leva também acaba desgastando as partes envolvidas, principalmente a vítima e seus familiares. E as pessoas que são hipossuficientes, eu posso dar um caso, um exemplo, como eu faço parte da equipe nacional dos Justiceiras, só falando brevemente sobre os Justiceiras. Ele é um projeto voluntário online, que foi criado pela ex-promotora de justiça do estado de São Paulo, a Gabriela Mansur, que ela ficou reconhecida naquele caso do médium João de Deus, e foi também criado pela Anne Williams, né, que é membra, ela é presidente do Instituto Nelson Williams. E ele é voltado para nós atendermos mulheres na área do direito, assistência social, psicológica, etc. O que eu acabo vendo muito nos casos que eu atendo. Muitas mulheres têm aquele primeiro contato na justiça, na delegacia, quando ela vai lá para receber o boletim de ocorrência dela, para contar o que está acontecendo na vida dela, qual é o tipo de violência que ela tá sofrendo. E às vezes lá, por uma questão de despreparo, ou por uma questão de não entender tão bem o caso, o profissional às vezes não cuida tão bem dessa mulher que é vítima. Acaba fazendo perguntas um pouco constrangedoras, às vezes também a figura de um homem que está atendendo uma mulher que passou por situações já bem traumáticas, às vezes ela não se sente também à vontade para contar o que aconteceu. Aí, às vezes, certas perguntas, por exemplo, como foi que aconteceu? Tem certeza que foi isso? Eu acho que você deveria voltar depois. São também questões também que atrapalham esse acesso à justiça, que acaba fazendo a pessoa ficar ainda mais fragilizado. Então, eu acho que tem muito disso, desse primeiro contato das pessoas quando buscam, por exemplo, um órgão para ter esse primeiro acesso à justiça, às vezes elas já ficam fragilizadas na sua demanda. E isso também, o judiciário, ele está superlotado de processos. Isso também se deve muito por conta de, às vezes, ser o direito da saúde, por exemplo, é assegurado pela Constituição Federal, a Constituição brasileira, e ele, por vezes, os pacientes vão a um determinado hospital ou um atendimento e eles não conseguem serem atendidos com celeridade. Tem gente que, às vezes, tem que voltar, mesmo passando mal porque o hospital não tem leito, algo do tipo, e é um direito assegurado pela Constituição, direito à vida, direito à saúde, que na Constituição fala no artigo 197 que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, às vezes a pessoa precisa recorrer ao judiciário por uma questão de saúde, que é uma questão que deveria ser prioridade. Então, muitos direitos deixam de ser cumpridos e por isso também acarreta em superlotamento do judiciário. E a gente entende que os profissionais do direito estão aí fazendo um trabalho exaustivo por conta desses excessos de processos, por conta de direitos que não foram atendidos. E as pessoas precisam irem para lá porque um dos 3 poderes pode ser que ele
não fez com tanta eficiência o serviço que deveria ser feito. Legal, interessante a tua colocação e faz me lembrar, eu como, não só como docente, mas como advogado, tem algumas demandas que a gente verifica que a parte já vem, né, o cliente já vem com aquela perspectiva que o processo já vai naturalmente demorar, né? Há uma estigma de que falar de judiciário é a última rádio, é a última coisa que a gente pode pensar em justiça. E, enfim, a gente tem que também levar em consideração que, às vezes, não é a culpa do juiz ou do servidor que está ali também atuando. É uma questão também que envolve orçamento, investimentos, né? Tem que haver políticas públicas, garantir o acesso à justiça. Há um belíssimo trabalho da Defensoria Pública do Maranhão nesse sentido, também das comissões da OAB, né? Destaco uma especial que é a Comissão de Direitos Humanos, né? Que ela tem servido com muito gás, com muita efetividade nas demandas que envolvam, aliás, não só gás, mas com muita de forma sensível a atender a sociedade como um todo. Então, assim, no meu ponto de vista, algo que não é a pessoa do juiz, ou a pessoa do defensor, a pessoa do promotor, ou mesmo a pessoa do advogado, né? Mas acaba que tem que se repensar uma reengenharia quanto ao acesso à justiça. E o acesso à justiça também tramita nos serviços extrajudiciais, de notas e de registros públicos também. Tá? Então, tem que ser repensado toda essa engenharia para que pessoas comuns, assim, dito no sentido de pessoas que não são da área do direito, não olhem, né, com certa desconfiança, com uma visão, às vezes, de um sistema que procrastina um direito. Né? Muito bem, legal a sua participação, suas atividades. E Denise, resgatando a pergunta, né, questão do sistema de justiça, como é que você encara, qual a tua perspectiva, e também desse cenário pontual, enquadrando para o Maranhão? Como é que você vê o sistema de justiça, como é que você vê os órgãos, em especial no contexto do Maranhão? Como você bem falou, né, professor? Geralmente, comumente, as pessoas olham para o sistema de justiça, e sendo mais específico, falando aqui do Maranhão, com uma certa descredibilidade. Esse meio que não acesso à justiça, essa meio que burocracia para um acesso à justiça. As pessoas têm essa dificuldade de ter esse entendimento. A gente fala muito em acesso à justiça e não tem essa sensibilidade de ter esse entendimento que muitas das vezes não é a culpa do sistema em si. Às vezes um depende do outro, tem que ter... Eles são independentes, mas dependem entre si para um funcionamento correto. E falando do sistema de justiça aqui, como a Andressa falou, temos muito isso. Quando vamos falar da nossa opção por curso, a gente fala muito que queremos a garantia dos direitos, a gente quer muito acesso à justiça, a gente quer fazer isso de um jeito que vai valer a pena, tipo, pensando na sociedade. E não que isso seja uma coisa que não possa ser da nossa perspectiva. É óbvio que tem que ser da nossa perspectiva. Só que também temos que entender que eu posso fazer a diferença como uma futura advogada, como uma pessoa que estará na Defensoria Pública, que estará em um órgão público. Eu posso sim ser essa diferença e eu também posso trazer essa diferença através da minha colocação no sistema, como eu vou estar atuando, seja num comportamento, no momento de uma preparação de um relatório ou interrogando uma vítima que sofreu algum tipo de violência, ou num hospital, quando a pessoa está procurando atendimento e ela não é atendida do jeito que ela poderia, porque aquilo ali é um direito garantido a ela. Ela tem direito à saúde, ela tem direito a um atendimento digno. E por muitas das vezes não se trata somente do sistema. Às vezes tem outras coisas que fazem essa demanda acontecer desse jeito. E a gente pode sim melhorar esse sistema, tipo, buscando a melhoria, fazendo essa junção, fazendo essa colocação de harmonização mesmo entre como funcionaria, como seria, o que seria legal para isso. Não somente fazer a parte crítica, mas fazer a parte da diferença. Legal. Vejo que vocês já atuam de alguma maneira em órgãos. Tá a nossa programação do podcast, né, do DILGCast, uma membro da Comissão de Direitos Humanos daqui e outros profissionais de outras áreas, né, conversando aqui
seja da Polícia Civil, também no Ministério Público. Já estou vendo isso aqui para a gente também ver a realidade profissional deles. Logicamente, tratando de algum tema jurídico, né, de relevância. Nós vamos ter um podcast também tratando sobre reforma tributária, que é um tema, né, o advento da emenda constitucional 132 de 2023 reformou o sistema tributário. Né? Nós tivemos, inclusive, uma mudança de paradigmas, que há décadas que nossa Constituição ela é encarada como objeto de dúvidas, né, quanto à efetividade no sistema de tributação. E aí nós tivemos uma alteração constitucional drástica, previsão de tributos novos. Dizem os especialistas na área da contabilidade que o aumento da carga tributária sobre serviço vai aumentar em torno de 148%. Então isso tudo acho que é importante o aluno, né, ou o público interessado. Aliás, o DilGcast também atinge um público de profissionais, né, interessados em se atualizar e tudo. Então nós estamos aqui preparando aqui, junto com a equipe, palestras, né, podcasts e também palestras. Nós vamos ter em setembro, né, uma palestra. Então não me errei. Enfim, vamos lá. Então, interessante a colocação das duas, bastante legal, da Andressa, da Denise. Bom, seguindo aqui o nosso protocolo, quanto à questão da área de atuação de vocês, né? Andressa, você pretende atuar na área da advocacia, prestar um concurso, ensinar? Eu não sei. Mas qual, assim, pelo menos nesse momento. Só lembrando um ponto aqui, antes de finalizar a pergunta, é que eu não sei vocês, mas eu, quando pequeno, eu pensei em ser astronauta, né? Eu não sei se já chegou essa... Então a gente vai mudando, né? Vai tendo maturidade e tal. E outros não vão até o fim. Nós temos brasileiros aí, inclusive foi ministro. Mas, Andressa, diga lá, o que você pensa, já que você fez uma decisão muito forte, que é a sua graduação, e qual é a sua segunda decisão forte? Você já sabe, ou você está ainda analisando advocacia, concurso, uma área do concurso específico, cargos constitucionais, ou analista, técnico, judiciário, enfim, diga lá pra gente qual a tua pretensão. A minha pretensão maior é o local onde eu chegar para fazer a minha atuação, que ele seja bem feito e que tenha impactos positivos na vida das pessoas. Quando eu pensei entre direito e psicologia, acabei estudando psicologia comportamental, né? Não tão profundamente, mas estudei. Eu tinha vontade de ser professora e eu pensei, vou fazer letras, vou fazer pedagogia para mim ser professora, ou posso fazer direito para mim estar nessa área que eu gosto tanto e também é uma área também que me permite ser professora. Então, eu acho que essa é uma coisa que eu também estou analisando, mas inicialmente eu quero eu quero advogar e posteriormente prestar concurso. Aí vamos ver, né, se vai dar para conciliar para ser professora posteriormente, que pode ser que não seja de direito, seja de outra área, mas também é algo que eu também gosto muito, dessa questão de lecionar, de ensinar. Meu pai é professor, minha madrasta também, então eu também tenho essa questão dessa admiração pelos professores desde muito cedo. Também eles foram muito importantes para essa decisão, né? Os meus professores, tanto do ensino infantil como fundamental, quanto médio, também foram muito colaboradores. Eu tenho uma amizade muito grande com vários professores que passaram na minha vida e sinto uma gratidão por eles, por todo o aprendizado que eles levaram. É a profissão que eu digo que é a profissão mais importante que existe no mundo, porque a partir dela saem todas as outras profissões. Então eu tenho um carinho imenso pelos meus professores, todos os meus professores atuais, como os que já foram, né? Eu tenho um professor que ele foi meu professor de biologia no ensino médio, que hoje ele está com o Senhor Jesus, né, lá no céu. Ele morreu na época da Covid e a graduação também é um momento de dizer para ele, professor, obrigada pelas vezes que eu e minha turma a gente pensou em desistir, mas o Senhor esteve lá segurando nossa mão e hoje os seus abençoadinhos, eles nos chamavam de abençoadinhos, né? Hoje sou abençoadinha, seus abençoadinhos, então todos nós corremos atrás do nosso sonho. Então é uma profissão que eu acho também muito linda e é isso. Vamos terminar a graduação, advogar e depois vamos correr atrás de novos desafios. Legal. Primeiramente, meu sentimento de respeito, tá, ao seu professor. E a docência, por que pareça, pessoal, a docência ela veio meio que de paraquedas na minha vida. Eu faço 15 anos como professor. Pode falar a verdade, em termos de registro, 10 anos. Porque eu fui professor de curso preparatório, então somando a 15.
E foi dentro da faculdade mesmo, e aí foi vir despertando aquela circunstância de tirar dúvidas, né? Fazer estudo, aquela coisa toda. E hoje eu tô aqui como professor. Então, assim, não foi uma coisa assim que de imediato eu pensei. Eu quando era adolescente, aliás, minto, na escola, adolescente, né? Adolescente, de fato. Eu não era um bom exemplo de aluno não, viu, gente? Hoje eu sou exigente com o professor e tal, confesso. Mas, graças a Deus, eu soube me sair, né? Soube crescer das dificuldades. E hoje é uma profissão da qual eu não me vejo em outra profissão. Então, dá assim como conciliar. A gente tem muitos profissionais, advogados, promotores, juízes, que continuam. Agora, tem que conciliar os horários, viu, Andressa? Né, nós temos, inclusive, professores daqui, da casa, que são atuantes em órgãos públicos e tudo. Né? Não somente na advocacia privada, ou se não pode, são cargos constitucionais, não podem, né? E a gente sabe disso. Está na Constituição, na legislação, enfim, tal. Função como um todo, na moralidade e tal, mas mais especificamente nas leis. Mas é saber dividir, né? É possível. Né? Eu mesmo, como você sabe, advogo, mas é saber dosar. Tem um cliente, né? Aí você tem que dar atenção ao cliente, saber os horários e tudo, para que você concilie um sonho e com outro sonho. Tá? Então é possível, mas tudo com disciplina e motivação. Denise, agora é você, viu? Diga lá. Assim como a Andressa falou, eu também pretendo prestar o exame da ordem, exercer a advocacia e posteriormente fazer um concurso. Eu almejo isso, tenho a advocacia como algo que eu quero exercer isso com excelência, com mérito. E a questão também da área, eu admiro muito o quadro de professores do Instituto Florence e ver essa conciliação que eles conseguem fazer e são professores e atuam na advocacia privada e trabalham em outros órgãos. Isso é muito interessante, porque a gente vê que sim, é possível, dá para fazer isso, sim, dá para exercer isso. E é algo que eu admiro muito e quero trilhar esse caminho, seguir esses passos, fazer o exame da ordem, prestar um concurso e vai dar certo. Legal, legal. Bom, estamos já nos fins do nosso podcast. Já antes das considerações finais, eu queria saber um pouco, a nível já mais técnico, né? Como é que vocês encaram a relação entre os poderes? A Constituição, né, no artigo 2º, ela diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. E aí nós temos, de forma conjunta, né, dentro desse contexto pontual, o princípio da legalidade, né? Aliás, ali é o enunciado de um dispositivo, né, que Robert Alexy ele traz a ideia que o alcance da norma ele é racional, ele é mental, né? É um processo de argumentação. Então, a expressão que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa no âmbito de lei, ela é um enunciado de um dispositivo constitucional que seu alcance ele é pela hermenêutica, né? Mesmo que o alcance seja pela interpretação literal da disposição, é um alcance, mas não o alcance, o magno alcance. E aí vem essa da colocação, trabalhando a legalidade, trabalhando a separação dos poderes, etc. Eu pergunto para a Andressa, como é que você encara a separação dos poderes dentro de um contexto da tua posição como acadêmica? A teoria dos 3 poderes, né, ela foi elaborada de diversas maneiras por grandes nomes como Aristóteles, como John Locke e Montesquieu. Não sei se eu falei certo, Montesquieu. Montesquieu, toda vez é o nome do senhor, até importante. Eu considero os 3 poderes muito importantes, né? Ela é uma cláusula pétrea, então ela não pode ser abolida. E os 3 poderes, eu acho que todos eles têm um papel muito relevante na nossa sociedade. Primeiramente, falando a nível de município, né, nós vemos a figura dos vereadores no legislativo, o prefeito no executivo e o sistema judiciário, que esse sistema também legislativo também se prolonga, né, para os deputados federais, estaduais, etc. E no executivo nós temos como principal figura o presidente da República. E o judiciário nós temos, que é a parte que nós mais estamos incluídos, né, de garantir os direitos. Eu acho que todos eles têm papel muito relevante. Às vezes,
um precisa trabalhar um pouco mais porque o outro, talvez, em alguns aspectos, em algumas demandas, deixou de fazer algo. Então, acaba superlotando, foi aquela questão também nós falamos lá do acesso à justiça, acaba superlotando outro poder. Às vezes, o poder judiciário mais exclusivamente, às vezes ele está um pouco superlotado porque o executivo deixou de fazer algo, ou o legislativo deixou de fiscalizar, né? Que a gente pode usar como exemplo mais perto das pessoas, a questão dos municípios vereadores, que eles vão fiscalizar também esse trabalho do executivo. Então, todos eles têm um papel importante na sociedade e também cabe a nós de também desenvolver um papel na sociedade. Nós somos possuidores de direitos, mas nós também somos de deveres. Nós podemos fazer diferença na vida de outra pessoa, sendo em uma parte social, sendo tu ajudando o seu vizinho em alguma demanda, dando alguma orientação, sendo você fazendo uma palestra, que é uma forma de educar, você estando atuante na sua igreja, todas essas situações, todas essas práticas acabam tirando tanto o peso desses poderes, mas eles são muito importantes, deles estarem em harmonia, deles estarem trabalhando em conjunto para levar o melhor para a sociedade, para entregar o melhor para a sociedade que nós tantos merecemos. Legal. Até porque falaste de cláusula pétrea, a ideia de cláusula pétrea, ela é Marcelo Novellino, né, que é um autor constitucionalista, tem uma obra manual dele, da Jurispódio, um livro interessante para quem está fazendo graduação, e também depois pesquisar. Ele vai apontando a questão das cláusulas pétreas expressas e as implícitas. Então, ela tem mais cláusulas pétreas do que somente a redação da separação dos poderes, dos direitos garantidos individuais, o voto secreto universal periódico, né? Então, a conjectura de proteção constitucional é muito ampla. A questão maior não é nem em si da previsão, como tu está narrando. A questão também é a sociedade ela fazer parte desse contexto, resgatando essa conexão para um viés do seu papel em si, né? Tem um filósofo que é Hegel, né, quando ele vai falar nos princípios da filosofia do direito, uma obra bastante robusta, né, que ela vai trabalhar toda a sua dialética, né, a tese, a antítese, a síntese, começando pela própria organização topográfica, peço desculpas, a organização topográfica da obra. Ele vai resgatando também a ideia de participação da pessoa ao Estado. Então, é interessante a tua colocação, gostei. Denise, e você? Diga lá. Você poderia reiterar a pergunta? Ah, sim, claro. Como é que você verifica a questão do seu ponto de vista, tá? Não se preocupe tanto com formalidade, não. Como você vê a separação dos poderes, como você encara a estrutura do judiciário, do legislativo e executivo no contexto do Estado, né? Sabendo que o Estado, uma definição assim, rasteira, mas de uma forma, de qualquer maneira, essencial, é uma pessoa jurídica territorial soberana, formado pelos elementos povo, território e governo soberano. Os autores, né, colocam jurisdição também, outros colocam também finalidade. Mas o que importa, Denise, a pergunta em si é como você encara o judiciário, o legislativo, o executivo, mas não de forma disruptiva, mas num contexto que forma o Estado. Sim. A gente pode ver a união dos poderes como algo que veio para aproximar o povo, como você mesmo disse, a sociedade, do sistema, de como funcionaria isso, trazer eles para perto, para ver como funciona realmente e ver essa legitimidade que, ultimamente, com os últimos fatos, os últimos ocorridos, tem sido muito questionada. A questão da legitimidade dos três poderes, de como eles estão sendo exercidos, de se está realmente ocorrendo de forma harmônica, se eles estão realmente se comunicando entre si, se está funcionando da forma correta. E tem sido levantado muitas pautas a respeito disso, dessa legitimidade. No meu ponto de vista, é fundamental o funcionamento e essa harmonização entre eles para um sistema poder funcionar de maneira correta, para o sistema em si poder interagir entre si para que venhamos ter uma sociedade de forma democrática, uma sociedade que esteja alinhada com aquilo que a Constituição diz, com aquilo que é para ser colocado, com aquilo que é para ser desenvolvido. E é uma necessidade que tem que ser assegurada, que tem que ser levada em questão de forma correta, de forma íntegra, sem a necessidade
dessa dúvida, o porquê desse questionamento, de como está funcionando a relação dos três poderes. Nessas últimas decisões do STF que tem sido levantada a questão da democracia, do que está sendo levado em questão. Você está falando da pauta do ativismo judicial ou da judicialização da política? Exatamente. Tá. Que tem sido levantado muitos questionamentos a respeito disso. Será se eles estão realmente, de fato, se comunicando entre si? Será se isso realmente está acontecendo? Se está havendo essa harmonização entre os poderes? Legal. Bom, é uma polêmica muito forte. Nós sabemos que desde o advento do neoconstitucionalismo, né, após o fim da Segunda Guerra Mundial, foi reconhecida uma força normativa absurda a Constituição, um papel importante solar do magistrado. Houve o Holocausto, houve todo um terror histórico de muita truculência, muita morte, coisas absurdas ocorreram, né, principalmente com a comunidade de judeus, né, infelizmente sofreram algo injusto, né, absurdo, e isso gerou, né, um choque mundial, um choque, pelo menos no mundo ocidental, e aí o Brasil se inclui nesse sentido, e de meio que evitar esse tipo de circunstância quando tem um privilégio, uma preponderância da legalidade. A Constituição, no artigo 5º caput, diz que todos são iguais perante a lei, vírgula, aí tem o restante das informações. Então, veja, até a própria ideia de legalidade, ela pede atenção à igualdade. E se a gente for observar o fenômeno do ativismo judicial, nós temos autores, né, como Capelletti, nós temos aí também no Brasil como o ministro Luiz Roberto Barroso, outros mais, que vão dialogar. Inclusive o Barroso traz uma percepção iluminista, né, algo assim que é polêmico, né. Eu, por sinal, estou escrevendo no meu mestrado a temática do ativismo judicial administrativo. Só que a minha leitura, ela não é uma leitura negativa do processo, tá? Por mais que tenham autores e profissionais que verificam de uma forma negativa o processo, eu já vejo de uma forma positiva. Mas não no sentido de existir algo positivo, negativo e neutro, que isso aí não é muito subjetivo. Mas o que eu vejo de forma positiva no sentido de um avanço de questões de uma influência do neoconstitucionalismo. Agora, homens erram, né? Nós erramos. Os juízes são homens, também erram. Mas não significa dizer, no meu ponto de vista, que nós estamos numa justocracia de Han Richard, né? Justocracy, né? Que é um filósofo canadense que trata muito bem, recomendo, se for o caso, a leitura dessa obra em si. Mas é isso. Em nível de considerações finais, vocês queriam deixar uma fala, um ponto de vista, um agradecimento? Fique à vontade para a gente fechar nosso podcast. Eu queria agradecer ao professor Salomão e toda a equipe do DILG pela realização do DILGcast, a Faculdade Florense por ter abraçado essa ideia, a todos os colegas, ao apoio que nós estamos tendo do Lucas na execução do trabalho e de todo mundo que apoiou. Dizer para os alunos, né, que entrou na graduação agora, que nossa geração possa fazer diferença. Eu fui no Tribunal do Júri semana passada, que o juiz falou até que colocava muita esperança na nossa geração para fazer diferença, porque na dele ele não conseguiu, ele tentou muito, mas ele não conseguiu fazer, né? Então, que vocês não percam o sonho, que vocês entraram aqui cheios de sonho para ter a graduação e possivelmente para fazer diferença na vida das pessoas, falar que vocês podem fazer diferença e todas as pessoas também da sociedade, abrindo também para todos os cidadãos, vocês podem fazer diferença na rua de vocês, na vida dos familiares de vocês, nas pessoas que vocês se colocarem para ajudar, também para ajudar essas pessoas ficarem mais próximas ainda dos seus direitos, né? Nós podemos ajudar em diversas formas. Então, alunos, não desacreditem, vai ter hora que vocês vão para o judiciário, que vocês vão sair de lá um pouco mexido, vai dizer, nossa, a minha batalha talvez para eu fazer do jeito que eu pensava vai ser árdua, mas vale muito a pena. Nós estamos aqui na parte do direito, né? Nós estamos sendo esse porta-voz, né? Segurando a mão da sociedade, do cliente, da pessoa que está buscando um direito e da justiça para ter esse equilíbrio, né? Para ter essa balança. Então, acredite na graduação de vocês, sucesso para todo mundo.
obrigada os professores, o nosso coordenador, que nós temos essa ligação muito forte em precisar desse apoio, desse auxílio. A faculdade sempre está lá muito presente, né? Em outras faculdades, alguns alunos se queixam de não ter essa relação tão presente. Mas aqui na nossa faculdade, no Instituto Florence, nós temos essa relação muito presente com o nosso coordenador, com os professores, em poder tirar dúvidas, em poder falar sobre alguma demanda com eles. E que vocês acreditam no direito, que cada um exerça seu papel, você funcionário, você colaborador, exerça seu papel com êxito, com vontade, com força de vontade, Ministério Público, Defensoria, OAB. Eu costumo dizer que a Defensoria, aos meus olhos, quando eu entrei, e agora também eu reconfirmo isso, eu costumo dizer que a parte mais linda da justiça é a Defensoria, nessa questão de estar lá com aquelas pessoas que são hipossuficientes. Eu também tive essa presença de estar muito com pessoas hipossuficientes no projeto que eu também sou vice-coordenadora, no projeto Bombeiro Mirim, que nós cuidamos, né, de crianças e adolescentes que estão em vulnerabilidade social, em que eles vivem numa sociedade, em que eles não veem muitos esses direitos sendo cumpridos, principalmente na área onde eles estão de vulnerabilidade. E lá nós garantimos direitos para eles em relação à cidadania, em relação a ter educação, em também abrir a mente deles para o lado social, deles conseguirem uma profissão, não digamos comover, mas não querer ficar apenas naquela realidade que eles vivem, entender que fora isso vocês podem estudar, ir para onde vocês quiserem, só ter força de vontade e ir pelo caminho certo. E eu também tive essa reconfirmação quando eu estive como técnico de atendimento no Instituto de Promoção de Defesa do Consumidor, o PROCON Maranhão, em que eu tinha muito esse atendimento ao público, né, que é a parte mais importante, a parte do atendimento ao público, a parte mais importante, você vai estar lá ouvindo a história. E isso também faz todo, no processo no judiciário, também faz muita importância de você tentar passar ao máximo no papel aquela situação que aconteceu com a pessoa, para quem também está do outro lado vendo, analisando, entender com mais clareza tudo o que aconteceu. Então, parabéns pela profissão que vocês escolheram, nossos professores, os alunos nessas profissões que vocês querem. Vocês podem, nossa sociedade é muito machista, mas também levando muito para as meninas, vocês podem ser o que vocês quiserem, é só vocês terem vontade. Vocês conseguem realizar todos os sonhos de vocês, o estudo leva além. Meu professor sempre dizia a seguinte frase no ensino médio, professor R. Black, lá da Sede Clube do Urubu: quem estudar vence. E isso é uma frase que é muito certeira. Com estudo vocês podem ir para qualquer lugar. E com força de vontade também. E também levando humildade. Para poder ter esse equilíbrio da balança. Quando vocês subirem com humildade, vocês podem ter certeza que vocês vão fazer a diferença na vida de muitas pessoas positivamente e ensinar muito mais. Obrigada. Show, legal. E o que me chamou a atenção, além de vários pontos que você narrou, mas você falou um ponto interessante no início da fala aqui, a questão dos professores, né, da proximidade dentro da instituição. Aliás, o nosso coordenador, o professor Jorge Ribeiro, né, a gente acessível aos alunos, sempre dando a melhor das atenções, e também nosso diretor, o professor Thales Andrade, né? Maravilhoso. Que foi o professor de vocês por um tempo, né? Por sinal, o nosso diretor, ele é da área jurídica, né? Sim. Isso é interessante aqui no Instituto Flores, pelo menos no tocante ao direito. Meus agradecimentos, primeiramente a você, professor. Obrigado. O Instituto Florence, que está fazendo jus a toda essa credibilidade, em nome da pessoa do professor Salomão, que está nos oportunizando com esse momento aqui do Digio, que o que eu posso falar, um quadro de professores excelente, esse projeto também que foi excelente, que com certeza vai agregar muito na nossa grade curricular, que vai ser uma coisa que vai fazer um diferencial em nossos históricos, e eu só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade e dizer que a Florence sim é o diferencial na minha vida acadêmica, que tem minha oportunidade de experiências incríveis. Eu posso falar isso como experiência em estágio. Eu faço estágio ali como professor de ensino no início do podcast, na Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na CAEMA, onde eu vivo a prática do que eu aprendi aqui com professores excelentes que me deram conhecimentos, me deram dicas, me passaram experiências, da qual, quando eu chego lá, eu posso, de fato, entender aquilo que foi me passado aqui, justamente por esse profissionalismo, por essa dedicação, por
por esse abraçamento, tipo, de experiências, de nos falar, de nos repassar aquilo que vai além de sala de aula. Eu falo isso também para o professor Salomão, que sempre está ali nos apoiando, nos colocando, nos chamando mesmo para participar, nos fazendo participantes de tudo aqui, nos envolvendo, e eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada. Legal. Vem comigo. Vem comigo é uma expressão que eu uso, né, de vez em quando, né? Pessoal, vem comigo. Só ver se está, né, assistindo a aula e tal. Uns clichêzinhos. Bom, muito obrigado, né, mais uma vez. Andressa, obrigado também pela participação de todos vocês. Agradeço também aqui a participação de um dos nossos componentes e alunos aqui do Flores, por sinal, meu aluno também, que é o Renato. E, indiscutivelmente, agradecer aqui ao Lucas, né, nosso videomaker, né, que toda essa tecnologia aí, juntamente com o Pablo, foi construído, né? Está aqui conosco aqui, fazendo o operacional. É a segunda parte do DILG. Primeiro essa aqui, a segunda é ele. Então, um cara que precisa ser lembrado aqui nos nossos encontros. Então, Machadá, muito obrigado a Deus por todas as coisas. Eu sempre digo, né? Deus realizações. E vamos em frente com na fé e com ação, ok? Um abraço a todos. Pessoal, até o próximo DILG Cash.